Olá pessoal, a gente vai entrar agora na parte de transformada inversa, como é que a gente efetivamente faz a transformada inversa, beleza? Bom, a gente já sabe transformar algumas coisas, né? Então, essas funções aqui a gente já sabe transformar, são as chamadas, a gente chama de funções elementares. Então, as potências seno, cosseno e produto delas por exponencial, em particular a exponencial sozinha, tá? Aqui, como eu falei, eu prefiro pensar nelas sem a exponencial. E na hora, o efeito de multiplicar por exponencial na variável t é deslocar na variável s. Mas se você quiser pensar assim, tudo bem. As transformadas elementares. Então, essas aqui a gente sabe a transformada inversa, né? Então, se a gente resolve um PVI e a solução, a gente transforma um PVI, né, e a solução que a gente acha na variável s é essa daqui, a transformada inversa, essa aqui, né? Que é essa segunda tabela aqui. Como é que você vai da função s de volta para a função t? Aqui está a transformada inversa. Beleza? Então, essas aqui é fácil calcular a transformada inversa. E é importante vocês saberem, saber calcular essas transformadas inversas aqui com agilidade. Mas, como a gente já viu, em geral, quando você transforma um PVI e resolve, não vai estar bonito assim, né? Na variável s. Em geral, a sua meta é tentar pegar o seu PVI e quebrar em pedacinhos desse tipo. E o que a gente vai ver aqui é um jeito bem prático de quebrar em pedacinhos desse tipo, tá? Esses caras aqui funcionam como frações parciais. Percebe que, em geral, quando a gente resolver nosso PVI, na variável s, a gente já percebeu isso, né? Fica tudo bem algébrico. E as nossas funções na variável s, dessas transformadas elementares, de funções elementares, sempre vai ficar uma que a gente chama de função racional. Um polinômio sobre outro polinômio. Tá? E o nosso método aqui é simplificar essa função racional para conseguir fazer a transformada inversa. E esse tipo de ideia vocês já viram lá em cálculo 1, que é a ideia que você usa para fazer a integração por frações parciais, é simplesmente a ideia de simplificar esse tipo de fração de polinômio. Tá? Só que aqui a gente vai fazer umas frações parciais muito bem adaptadas para a transformada, para a gente ter o mínimo de trabalho possível, para tudo ficar mais algébrico e mais direto possível. Então a gente vai ver frações parciais da transformada bem feitinhas para fazer a transformada inversa. Beleza? Então a primeira observação importante é essa. As coisas que a gente transforma, as funções elementares, e os PVIs que a gente considerou até agora, dão sempre funções racionais. Polinômio em S sobre polinômio em S. Tá? E é uma coisa importante de notar é que o grau do polinômio de cima também é sempre menor do que o grau do polinômio de baixo. Isso é bem fácil de ver, porque olha só, o que é a transformada? A transformada de uma função de t, você põe o y aqui. Onde é que o s aparece? Aparece aqui, né? Então, quando eu olho isso aqui como função de s, o que acontece com essa função de s à medida que o s cresce? Então lembra, as funções que a gente está transformando são as funções que têm crescimento abaixo da exponencial, né? E a gente não está sendo totalmente rigoroso com respeito a isso, a definição está lá no livro.
O importante aqui nesse estágio é mais a ideia. São funções que crescem menos que a exponencial para essa integral imprópria existir a partir de um certo s, beleza? Então essas funções que crescem abaixo da exponencial, a ideia é que à medida que o s cresce, essa exponencial vai matar essa função e vai fazer isso aqui ir para zero. Tá? Então as funções que a gente transforma são sempre funções de s que o limite quando s vai para infinito é zero. Então se são polinômio sobre polinômio, a única maneira disso acontecer é se o grau do polinômio de cima for estritamente menor do que o de baixo. Né? Porque se fosse igual ou maior, esse limite não ia ser zero. Então, por isso que sempre vai ser polinômio sobre polinômio, com o grau de cima estritamente menor do que o de baixo, como foi em todos os casos aqui, tá? Então, aqui, ó, constante, grau n mais 1, constante, grau 2, grau 1, grau 2. Beleza? E a maneira que a gente vai fazer a transformada inversa, que a gente vai simplificar esse polinômio, é a seguinte, ó, a seguinte observação. Deixa eu adicionar uma página aqui. Então, o problema é esse, né? Como é que a gente vai fazer transformada inversa desse tipo de coisa, né? Esse é o tipo de coisa que aparece para a gente fazer a transformada inversa. Aí, o link entre esse y e esse cara vai ser, como a gente já observou em alguns exemplos, as raízes desse denominador. Que é também o que você usa para fazer frações parciais, né? Frações parciais, você olha para as raízes do denominador para simplificar o seu cara. Aqui na transformada inversa vai ser a mesma coisa. A gente vai ver que as raízes do denominador aqui, na variável s, vão funcionar como raízes características para a gente fazer a transformada inversa. Tá? Mais precisamente, esse resultado que a gente vai provar agora, mas eu vou escrever ele de um jeito mais resumido, que eu acho mais bacana, que é o seguinte. Esse vai ser nosso grande resultado prático. Então, numa situação que eu queira calcular a transformada inversa de uma função racional de S, né, onde eu já estou assumindo aqui que é polinômio sobre polinômio com grau de cima estritamente menor do que baixo, então eu quero achar esse y, né? E o que eu vou achar é a forma do y. Como é que eu vou achar a forma do y? Mostrando que essa transformada inversa é a solução de uma EDO homogênea. Qual é a EDO homogênea? É a EDO homogênea com esse polinômio característico do denominador. Olha só. Então, qual é o jeito que eu posso escrever isso? De um jeito bem curto. Que o y é a solução da EDO homogênea com esse polinômio característico. É simplesmente escrever assim, ó, Q de D y igual a zero. Tá? Então, isso aqui é o resumo disso aqui. Beleza? E por que isso aqui é legal? Isso aqui é legal porque a gente sabe, de novo, sabe a solução dessas EDOs, né? Foi o que a gente viu nesse começo desse módulo 3. Sabe a solução disso para qualquer ordem. Então, a partir daqui, eu tenho a forma de y. Vai ser aí uma combinação de exponenciais, potências, senos e cossenos. Mas isso vai me dar só a forma, não vai me dar o y. Né? Vai mostrar o y vai ser, a partir desse resultado, combinação desses caras, né? E aí vão ter os coeficientes.
como é que eu determino esses coeficientes? Antigamente a gente substituía, né, na EDO. Então isso aqui funciona como se fosse uma equação aumentada mesmo para essa EDO. Antigamente a gente chegava na forma e substituía. Agora que a gente tem a transformada, a gente não vai fazer isso. A gente tem a forma de y, a gente transforma y. Beleza? E aí você vai transformar e igualar isso aqui. Esse cara aqui é alguém que você conhece, e aqui vão aparecer uns coeficientes que você não conhece, mas que você vai determinar por essa igualdade, puramente algébrica. Beleza? E aí, determinando os coeficientes aqui, você vai ter que determinar quem é o y. Vai achar o y mesmo, não só a forma. Então é assim que esse resultado vai ajudar a gente, tá? Porque não só vai dar a forma de y, mas a transformada depois vai permitir achar os coeficientes, coisa que antes a gente achava derivando. Beleza, então vamos provar esse resultado para depois a gente usar. Eu vou fazer uma demonstração diferente do que está no livro, um pouco mais resumida, que eu acho que capta bem as ideias. E eu vou pegar um caso simples, mas sabendo que o caso geral funciona igual, tá? Vamos pegar o caso que o cara de baixo tem grau 2. Tá? E o cara de cima tem grau no máximo 1. Beleza? E eu estou dizendo o seguinte, que eu quero achar o y que eu transformo e dá isso, né? Aí a ideia é a seguinte, é bem ingênua a ideia. Passa esse... Eu quero mostrar que o y satisfaz uma EDO com esse polinômio característico, né? Então você faz assim. Primeiro passa esse cara pro lado de cá. Então vai ficar beleza? E aí quando você faz isso, você percebe, opa, isso aqui é o tipo de coisa que aparece quando eu estou resolvendo uma EDO, né? De segunda ordem, sai esses caras. E realmente, essa é a ideia. Só que aí, fazer, tomar o seguinte cuidado. Vamos separar aqui. A2, S2. E eu vou botar esse aqui para cá. B1S. 0. Tá? Porque, ó, a gente sabe que isso aqui tem a ver com a transformada derivada segunda, né? Então, opa, vamos botar aqui. Transformada derivada segunda. Só que se a gente faz isso, quando a gente faz a transformada derivada segunda, parecem mais caras, né? Não é só esse S ao quadrado aqui. Tem mais gente aí. Então, para realmente ficar igual ao que estava antes, esses caras que estão aparecendo a mais, eu vou ter que tirar. Então, melhor eu botar isso aqui de volta para cá. Eu vou ter que tirar aqui o que é, né? O que eu estou botando a mais aqui? Estou botando a mais S, Y de 0,
menos y' de 0. Não é isso? Na verdade, isso aqui apareceu a mais, então para ficar igual eu tenho que somar dos dois lados. Beleza? Agora eu faço a mesma coisa aqui. Esse S tem a ver com transformada derivada primeira, né? Só que quando eu faço essa transformada derivada primeira, não aparece só esse S. Aparece também o menos é porque aparece menos essas coisas, né? Beleza? Então eu faço o S ao quadrado L de y virar isso aqui, desde que eu some dos dois lados o que apareceu de novo, né? De novidade. Beleza? Essa é a ideia ingênua de entrar com esses caras dentro da transformada. Aparece esse lixo aqui, né? Eu não posso esquecer. Só que aí eu pego e faço assim, tá, então agora eu posso entrar dentro da transformada. Os coeficientes A2, y2 linhas, mais A1, y', mais A0, y. E aqui fica um bagulho aqui, né, de grau 1. Vou botar assim. B1 modificado, B1 til, S, mais B0 til. Então, B1 til seria juntar esse B1 com esse A2 y0, e o B0 til seria juntar os coeficientes constantes, né? Esse cara com A2 vezes isso, com A1 vezes isso. Importa só a cara disso aqui, beleza? Mas, na verdade, nem importa muito, porque, olha só, aquela observação que a gente acabou de fazer sobre coisas que eu transformo. Então, se eu transformo isso aqui, então deu essa função de S, mas a gente sabe que quando eu transformo alguma coisa dá uma função de S, tem que ser uma função de S que vai para zero, quando S vai para infinito, certo? E aí, um fato interessante, curioso, é um polinômio em S isso aqui, né? De grau 1. Qual o único polinômio que vai para zero quando S vai para infinito? Só tem um, né? O zero. Isso aqui na verdade é zero. Porque, ó, se o polinômio tiver alguma potência, vai para mais ou para menos infinito. Então não pode ter nenhuma potência, só pode ser o termo constante. E esse termo constante é sempre aquilo, né? Se esse termo constante vai para zero, é porque ele é zero desde o começo. Tá? Então, na verdade, esses caras aqui, esse B1 til e o B0 til, são zero. Porque eles surgem da transformada de alguém, né? E se você transforma isso e dá zero, o que a gente viu na injetividade da transformada? A única coisa que eu transformo e dá zero é o próprio zero, né? Então essa função de t tem que ser zero. Ou seja, o y satisfaz uma EDO homogênea cujo polinômio característico é o denominador. Que é isso aqui. Tá? Então, isso aqui é a demonstração mais curta. No livro tem uma demonstração mais algébrica, mais detalhada. Mas isso aqui mostra que a ideia, o denominador, tem a ver com a transformada inversa, porque é como se o denominador entrasse aqui e transformasse o L de y na EDO, cujo polinômio característico é o denominador. Para isso realmente acontecer, aparecem mais algumas coisas do lado direito, mas essas coisas que aparecem, na verdade, é zero. Beleza?
Então, isso aqui é o jeito resumido de você fazer a transformada inversa. O que você tem que, na prática, você tem que fazer o quê? Achar as raízes do denominador. E aí, de acordo com as raízes do denominador, dizer quem é a cara do y. Tá? Que é o que está escrito aqui. Ó, suponha que o denominador tem raiz real R com multiplicidade m. E aqui está fazendo o caso só de raiz complexa com multiplicidade 1. Vou simplificar. Beleza? Então, se o denominador tem essas raízes, quem é a cara do y? Ó, raiz complexa com multiplicidade m, quando você resolve a DO, aqui, aparece isso aqui, né? Então, aqui é aquele polinômio de t vezes exponencial de RT, o polinômio com grau estrito menor do que m. Quando você faz a transformada inversa, como você quer determinar esses coeficientes, então aqui vale a pena abrir isso aqui. Beleza? E para raiz complexa é aquilo que já aparecia em ordem 2. Beleza? Se fosse raiz complexa com multiplicidade, ia ser isso com t ao quadrado, etc. Beleza? Então, esse resultado aqui já te diz a cara do y. Então, tem uma equação aumentada aí no meio, se você quiser pensar assim, que é essa daqui. Isso aqui que está mediando a transformada inversa. Mas você vai pensar, mas isso é igual ao que a gente tinha antes, eu tenho a forma da solução, não tenho a solução. Então, qual o avanço disso? O avanço, que agora é para determinar essas constantes, que antes a gente, quando era as constantes da solução particular, a gente substituía no EDO. Quando era o PVI, a gente substituía no PVI. E essas substituições todas envolviam derivar. Agora não tem nada disso. Agora simplesmente você consegue determinar quem são essas constantes pegando a forma do y e transformando, e usando essa igualdade que é algébrica. Então você consegue determinar os coeficientes algebricamente. Beleza? Algébrico do começo ao fim. Tá? Aqui está esboçado esse método, como é que você faz as frações parciais passo a passo. Beleza? Em vez de fazer isso aqui passo a passo, isso aqui acho melhor vocês mesmos lerem. Vamos fazer direto um PVI, beleza? Vai fazer isso no próximo vídeo. Aplicar esse método direto no exemplo. E depois vocês revisam isso aqui que está no livro, esse passo a passo. Eu acho melhor a gente ver o passo a passo em ação.